Quando o perigo se esconde onde menos esperamos, até mesmo o lugar mais familiar e seguro, como a nossa casa, por exemplo, pode se tornar palco de um cenário de horror. Com certeza, uma garotinha de apenas 12 anos de idade não esperava que o mal em pessoa estivesse mais próximo do que ela ou sua mãe imaginavam. Olá pessoal, meu nome é Ábia Beatriz, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Antes de começar o caso de hoje, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito, não esquecer de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que sair por aqui. Também não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo está sendo interessante e indica esse canal que ainda é tão pequenininho para outras pessoas. Bom, sem mais enrolar, vamos lá para o caso de hoje. Johanna Arteaga nasceu no ano de 2005 e tinha somente 12 anos de idade na época dos fatos. Ela era uma aluna popular da 7ª série na Liberty College Academy de Nashville. Amigos e familiares a descreveram como gentil, educada, atenciosa e divertida. A garota que amava a computação e também era uma verdadeira nerd da informática, praticava karatê, algo que ela também adorava fazer e se dedicava, por isso vinha sempre crescendo no esporte. Ela tinha outros 2 irmãos, sendo uma adolescente de 14 anos e um garotinho de 10 anos. Sua mãe se chamava Patrícia Velázquez, que era nativa do México, mas vivia em Goodlettsville, uma pequena cidadezinha localizada no Tennessee, no estado norte-americano. Os pais eram divorciados, mas o pai dela vivia na mesma cidade, então eles tinham bastante contato. Os 4 moravam todos juntos em um trailer, pois apesar da Patrícia ser formada em arquitetura, ela não podia atuar na sua área nos Estados Unidos. E por isso as coisas eram apertadas dentro de casa, eles tinham pouco dinheiro, a Patrícia até trabalhava em uma lavanderia, mas ainda assim a renda em casa era bem baixa. A Patrícia falava muito pouco inglês e tinha filhos pequenos que às vezes precisavam ficar um tempo sozinhos em casa enquanto ela ainda estava no trabalho. Então, ela decidiu conversar com eles sobre regras bem importantes que não deveriam ser quebradas de jeito nenhum. A regra número 1 era que eles não deveriam sair de casa quando ela não estava, e a número 2 era que não importava quem batesse na porta, eles não deveriam abrir de jeito nenhum. Mesmo se fosse um amigo da família, eles deveriam fingir que não tinha ninguém em casa até que a pessoa fosse embora. No dia 10 de agosto de 2017, todos tinham os seus compromissos, incluindo as crianças, com uma pequena diferença de que a Johanna não iria frequentar a escola por alguns dias, porque alguns dias antes ela estava brincando de patins e acabou machucando o tornozelo. Ela foi para o médico, o tornozelo foi imobilizado e ela passou a andar de muletas, e a recomendação era que ela não fizesse esforço até que recuperasse totalmente aquela lesão. Então por isso ela ficaria em casa sozinha. A Patrícia enfatizou mais uma vez aquelas regras e a filha era super obediente, então foi super tranquilo. Quando deu mais ou menos meio-dia, o horário que a Patrícia costumava almoçar, ela veio do emprego para casa porque queria almoçar com a sua filha. As duas conversaram, comeram a comida preferida da Johanna e a Patrícia disse então que antes de chegar em casa, ela primeiro passaria para buscar os 2 irmãos na escola e só aí voltaria para casa. A Patrícia então volta para o trabalho e quando dá mais ou menos 16h15 da tarde, ela recebe uma mensagem de texto onde a sua filha, a Johanna, dizia que alguém estava batendo na porta. Apenas 4 minutos depois, ela recebeu outra mensagem onde a Johanna dizia que essa pessoa parecia o homem que cortava a grama do quintal. Depois disso, nenhuma outra mensagem foi enviada e como a Patrícia estava trabalhando, ela não tinha acesso ao seu celular, então ela só viu as mensagens quando já estava saindo do trabalho. Ela respondeu que ok e pediu que a filha não fizesse barulho. Então, como combinado, ela passou na escola para buscar os filhos e depois chegou em casa. A filha mais velha dela foi a primeira a entrar e já foi direto para o quarto que ela dividia com a sua irmã, a Johanna.
Assim que ela abre a porta, ela se depara com uma cena horrível, começa a gritar e falar para sua mãe que tinha alguma coisa errada com a sua irmã. A Patrícia então sai correndo e entra no quarto e se depara com uma cena horrível. A Johanna estava caída em cima de algumas roupas que estavam no chão e ela estava aparentemente muito mal. Imediatamente a mãe pede para a filha mais velha ligar para a emergência enquanto ela tenta fazer alguma coisa. Assim que ela encosta na filha, ela percebe que o corpo dela está extremamente gelado. Ela também nota que tem fluido vermelho saindo do seu nariz, olhos e orelhas. E ela também consegue ver que uma faixa de karatê da filha de cor amarela estava enrolada em volta do seu pescoço 2 vezes e com 2 nós atrás do pescoço dela, além também da mesma faixa, por ser bastante comprida, ter sido usada para amarrar as mãos dela atrás das costas, assim como a polícia faz quando prende alguém, sabem? A Patrícia até tentou desamarrar os nós, mas estava muito apertado, então a única coisa que veio na cabeça dela foi fazer respiração boca a boca na filha, e ela chegou a ver o peito da Johanna descendo e subindo, e por isso imaginou que a filha estava respirando. Ela também chegou a limpar o rosto da Johanna com alguns papéis na tentativa de tirar aquele fluido vermelho que estava acumulado no seu rosto, e depois também ela tentou subir a calça e a roupa íntima da filha, porque sim, gente, as calças dela estavam abaixadas. Com medo que o responsável de ter feito aquilo com sua filha tivesse por ali ou tivesse a intenção de retornar, ela levantou do quarto e foi correndo em direção à porta, fechou a porta enquanto observava os seus 2 filhos e olhava para a porta do quarto para ver a Johanna até que a polícia ou a emergência chegasse no local. Os policiais então chegaram no local e já puderam constatar com 100% de certeza que infelizmente a Johanna já se encontrava sem vida. E como esperado, a Patrícia estava em completo choque e desespero, gritando muito. Eles isolaram o trailer e tiraram todos de dentro para preservar a cena do crime, pois desde o primeiro momento que eles pisaram lá, já iniciaram uma investigação. Logo eles começaram a andar pelo trailer e notaram que a janela da pia do banheiro estava com o vidro aberto e também que as cortinas que ficavam lá tinham sido arrancadas. Até algumas prateleiras que ficavam em cima do vaso sanitário tinham sido derrubadas no chão. Rapidamente eles conseguiram descobrir que quem fez aquilo tinha entrado e saído por aquela janela. Outras coisas foram descobertas no local, como um cigarro e um par de luvas látex. As faixas de karatê dela também foram recolhidas, claro, como provas, e também o colchão do quarto. Era possível ver diversas marcas de líquido vermelho espalhado por todo o trailer. Logo após essa investigação inicial, eles enviaram o corpo dela para o médico legista. A autópsia revelou que ela sofreu diversos ferimentos, contusões na cabeça, escoriações no tornozelo e nos joelhos, provavelmente causadas por suas pernas batendo na grade da cama. Tinham marcas no seu rosto consistente com pisadas de um sapato. O médico também pôde dizer que ela tinha perdido a vida através da asfixia causada por sua própria faixa de karatê. E a pessoa que fez isso, gente, utilizou tanta força que ocasionou uma grande hemorragia na região dos olhos, boca e nariz dela devido ao grande aumento da pressão na sua cabeça, além das escoriações ao redor do seu pescoço. Foi realizado exames específicos para descobrir se ela tinha sofrido atos libidinosos, mas não encontraram nada que pudesse afirmar se isso ocorreu com ela, nem lesões, nem DNA. Logo, os policiais começaram a conversar com vizinhos e pessoas próximas ao trailer onde a família vivia, e todos falaram que não tinham ouvido nada, nem escutado qualquer coisa estranha, nem percebido algum estranho frequentando o local, porque era como se fosse, imaginem assim, um parque cheio de trailers, tá? Então todo mundo meio que se conhecia ali, o que deixou os investigadores um pouco frustrados, porque inclusive muitos deles tinham álibis totalmente consistentes, então já foram descartados como suspeitos.
O que chamou a atenção é que um vizinho específico não parava de olhar para os investigadores e mostrava uma certa curiosidade em relação ao que estava acontecendo ali. Esse vizinho, em determinado momento, chegou até mesmo a perguntar para um policial o que estava acontecendo, e outra hora ele foi flagrado rondando o trailer da família, como se estivesse tentando ver alguma coisa, sabe? Uma curiosidade meio bizarra. Os policiais também conversaram com ele assim de modo prático e rápido, e ele disse a mesma coisa, que não sabia de nada e que não tinha notado nada de diferente. Um dos policiais pôde até observar uma luva látex saindo, meio que querendo sair para fora do bolso daquele homem. Então, passado uma semana depois do crime, os policiais foram até a casa da família para poder liberar a residência e eles poderem voltar a morar lá. E quando o policial estava fazendo isso, esse vizinho mais uma vez chegou nele e falou que queria se desculpar pela forma que ele tinha agido no dia do crime, com essa curiosidade exagerada. E o policial só deu de ombros e falou que tudo bem, mas isso levantou as suspeitas da polícia sobre ele. Esse vizinho se chamava Roy Combs Jr. e tinha 45 anos de idade na época dos fatos. Depois desse ocorrido, desse pedido de desculpas estranho, os policiais decidiram combinar com esse homem uma entrevista oficial no dia seguinte na casa dele mesmo, e ele aceitou sem problemas nenhum. O Roy tinha trabalhado para Patrícia algumas vezes cortando a grama dela. Na entrevista, eles descobriram que o pai do Roy morava lá há mais de 17 anos e ele vivia com o pai há um grande tempo já. O pai dele também se chamava Roy e foi próximo do homem que vivia no trailer antes da Patrícia se mudar para lá com seus filhos. E nisso é descoberto que ele e o seu pai frequentavam esse trailer antes com bastante frequência, sendo quase todo dia. Então eles conheciam bem a casa antes do dono antigo e amigo deles falecer. Os investigadores então vão até a casa do Roy para fazer essa entrevista oficial com ele. Lá ele conta que no dia do ocorrido ele saiu de casa entre 11 e 12 horas para comprar cigarros, e depois ele retornou para casa ficando dentro do seu galpão. Em torno das 15 horas ele saiu então para pegar algumas correspondências e até observou algumas crianças e adolescentes chegando da escola. Depois disso ele entrou em casa para assistir um filme enquanto cuidava do cachorro de um amigo. E quando foi 16 horas, ele então foi até a casa desse amigo para poder devolver o bichinho para ele. E assim, quando ele voltou para casa novamente, já estava aquela movimentação da polícia no local. Em um determinado momento dessa entrevista, os investigadores perguntaram para o Roy o que ele achava que deveria acontecer com a pessoa que fez aquilo contra a Johanna. E a resposta dele foi que, se fosse a filha dele, ele se certificaria de que a pessoa passaria a mesma coisa que ela passou. E ele até falou que o marido de uma vizinha estava comentando que tentaram cometer atos libidinosos contra a menina e também a forma que ela tinha morrido através da asfixia com a sua faixa de karatê. Nesse momento virou uma chave na cabeça dos investigadores, porque aquelas informações não tinham se tornadas públicas, então não tinha como o Roy saber daquilo, a não ser que ele estivesse escondendo alguma coisa deles. Os policiais então foram verificar a ficha criminal do Roy e descobriram que ele tinha sido condenado mais de 30 vezes, tanto por crimes graves como crimes mais leves. Mesmo com essas informações, eles não podiam prender o homem porque não tinha nada que conectasse ele ao crime ainda. Logo, os policiais descobriram que o sinal de telefone do Roy estava lá no local do parque de trailers no momento que o crime ocorreu, mas aquilo ali podia ser usado facilmente pela defesa dele se ele fosse condenado, se ele fosse preso. Por quê? Porque o Roy morava lá e depois eles descobriram que esse amigo que tinha o cachorro que ele estava cuidando também morava lá, então era provável que o sinal dele estivesse dentro do parque. Porém, as coisas começaram a mudar quando os investigadores descobriram que na janela por onde a pessoa que fez aquilo passou tinha sido deixado o DNA. Eles bateram com o DNA dos familiares e não pertencia a ninguém daquela casa. E eles tiveram a ideia então de bater esse DNA com o DNA do Roy. E adivinhem?
deu certinho com o dele, ou seja, o DNA pertencia a ele. Nesse momento, ele foi preso como o principal suspeito de cometer aquele crime. Se passaram 2 anos do crime e a todo momento ele dizia que era inocente. Então, seu julgamento teve início em julho de 2019 e foi lembrado ao júri a mensagem que a Johanna mandou para sua mãe, dizendo que o homem que estava na porta parecia com o que cortava a grama da família. Fora o DNA que foi encontrado e as coisas que ele falou que não tinham sido reveladas ao público. Também foi descoberto que ele falou com um amigo que tirar a vida de alguém era carregar aquilo com você, que aquilo não saía. Foi mostrada a faixa de karatê encontrada no pescoço da vítima e nesse momento a Patrícia passou muito mal. Ela estava no julgamento e acompanhava tudo de perto, mesmo não sabendo falar inglês e não entendendo, ela usava um fone de ouvido com alguém traduzindo tudo que estava sendo falado para ela. O Roy chegou a ler uma carta que escreveu no julgamento, onde ele dizia que não merecia passar a vida na cadeia por um crime que não cometeu. O júri deliberou por 4 horas e declarou o réu culpado. Ele foi sentenciado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos, além de mais 25 anos pela tentativa de cometer atos libidinosos contra a Johanna. Esse foi o único momento que ele demonstrou emoção e chorou no julgamento. No ano de 2022, ele tentou apelar a sua pena, mas o juiz negou e ele permanece preso e se diz inocente até os dias de hoje. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei o caso aqui para vocês. Deixem a opinião nos comentários do que vocês acharam da condenação, se realmente foi ele ou não, tá bom? A sua opinião é extremamente importante aqui para o canal. Um beijão e até o próximo vídeo.